amigos, de volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando no capítulo Bem-aventurados os aflitos, lembrando sempre da importância de fazer a nossa prece, a leitura de harmonização, para fazer aquela quebra, da correria do dia a dia e conseguirmos ficar nesse estudo harmonizados da melhor forma possível com a espiritualidade amiga, porque é nesse momento que a gente consegue receber um amparo, as melhores intuições. E hoje vamos dar continuidade, como eu já falei, ao capítulo Bem-aventurados os aflitos, falando das instruções dos espíritos, onde vamos tocar num assunto bem delicado e bem difícil de falar, que é a morte de pessoas amadas, especialmente mortes prematuras. E antes de fazer esse estudo de hoje, a leitura que eu fiz de harmonização, ela fala sobre fraternidade, fala sobre qual é a nossa parte, nessa escalada da evolução moral, nesse trabalho, nessa jornada do nosso aprimoramento. Não adianta mais a gente pedir receitas mirabolantes, a gente pedir ajuda, do tipo, o que eu faço? O que eu posso fazer nessa situação para solucionar tal problema? Quando, na verdade, Jesus já nos disse, a mensagem já veio, amai-vos uns aos outros, Então ele fala nesse texto dessa dificuldade que ainda temos de fazer o bem, porque não conseguimos ainda entender esse básico que é amai-vos uns aos outros. E eu tô falando disso porque tem a ver com fazer a nossa parte. Em determinados momentos da nossa vida, eu sei que em outros não, mas em determinados momentos da nossa vida já temos o ensinamento do que fazer, já sabemos o que fazer. É só com a gente, porque a espiritualidade já nos passou a instrução. O que estudamos aqui nos livros, já sabemos o que tem que ser feito. Talvez seja uma prova, não sabemos, mas é aquele momento de mostrar, então, que nós aprendemos a lição. E eu tô falando disso agora porque esse tema de hoje, que fala de mortes de pessoas amadas e principalmente mortes prematuras, é um tema que eu, Cláudia, que estou aqui falando com vocês, pelo menos nessa existência, não tenho a experiência, uma situação de presenciar o desencarne de uma criança próxima a mim, especialmente de um filho, até porque eu não sou mãe. Então esse estudo de hoje eu vou somente me basear no que está escrito aqui. Por que eu falo somente? Porque quando eu falo de outras coisas, quando eu estou falando de dificuldades no geral, de obstáculos, é óbvio que eu, assim como você, enfrento aqui as minhas dificuldades, os meus desafios. Apesar de eu não saber dos seus problemas, todos temos. Quando eu falo disso no geral, eu consigo falar de um lugar, de uma pessoa que passa também por dificuldades assim como vocês. Passa por dificuldades e desafios de evolução moral assim como vocês. Mas esse assunto em especial, eu posso dizer que eu realmente nunca passei por essa dor, que eu imagino que deva ser das piores dores, Então a gente tem aqui dentro do espiritismo, de todos os sofrimentos que nós falamos, não é que a gente possa aqui fazer uma escala de peso, dizer quem sofre mais e qual é o maior sofrimento, mas sabemos que a morte ainda é muito difícil de entender, é muito difícil de lidar. Então é como se a gente tivesse a morte como uma situação difícil, um pouco mais acima, a morte de entes queridos e ainda um pouco mais acima, essas mortes prematuras, pais que presenciam os filhos desencarnados. Existe um entendimento de uma ordem natural das coisas, de que os pais, ou as pessoas mais velhas deveriam desencarnar antes dos mais novos, então realmente é muito sofrido para um pai e para uma mãe ter o filho ali desencarnado de forma prematura. E aí a gente precisa enxergar mais do que nunca, mais do que em todas as situações que eu falo aqui nos vídeos, precisamos enxergar pela ótica espiritual. Quando eu falo isso, eu tenho muito essa preocupação, eu acho que eu repito isso muitas vezes também, não significa que não vamos sofrer, não significa que não vai doer,
mas precisamos enxergar algo mais. Lembra, se você está acompanhando aí todos os meus vídeos, que eu falo que às vezes a gente precisa subir do alto da montanha para de lá de cima ter uma visão mais ampla? O que é esse subir lá em cima? É sair um pouco dessa nossa visão restrita e alcançar pontos de vistas de um ponto maior, onde possamos enxergar mais coisas além aqui do nosso mundo material. Então, não sei se vocês conhecem aquele óculos, né, de realidade virtual. Eu fazendo esse estudo aqui, eu pensei, gente, na nossa vida a gente precisa usar um óculos, mas da realidade espiritual. É aquele momento que nós, diante de uma dificuldade, precisamos colocar esse óculos da realidade espiritual e pensar, não é isso que eu tô vendo aqui, ou pelo menos não é só isso que eu tô vendo aqui, existe algo mais. E aí a gente já está estudando aqui há um tempo, já falamos de justiça divina, já falamos que tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser ali. E aí é a partir desse ponto que vamos conseguir entender um pouco melhor e lidar melhor, consequentemente, com essa questão da morte prematura. O Espiritismo nos traz o entendimento de que se somos filhos, somos pais, somos mãe, somos chefe, somos professor, é porque estamos desempenhando aquela função nesse momento, nessa existência, para que um ensinamento maior, para que uma dinâmica maior de evolução, de aprendizado, de resgate possa acontecer entre aqueles envolvidos. Então é óbvio que é muito difícil, eu fico imaginando, e aí por isso que eu falo, eu assumo que eu realmente não tenho entendimento dessa dor, mas eu fico imaginando como deve ser visceral para um pai, para uma mãe, ter um filho ali desencarnado. E aí eu não estou nem falando da forma como isso vai acontecer, porque para um pai, para uma mãe, realmente não existe forma, né? Qualquer morte de um filho é a morte de um filho, é sempre um sofrimento. Porém, o Espiritismo traz esse conforto e esse esclarecimento de que aquele ser que veio como filho, veio cumprir o seu papel como filho dessas duas pessoas. E veio com o compromisso de viver num determinado tempo. Lá atrás, nas preces, né, naquela coletânea de preces, tem uma prece falando sobre isso, tem uma prece falando que às vezes a morte da criança, né, a morte prematura, ela tem a ver com aquele espírito que precisava encarnar num curto espaço de tempo, mas também com os pais. Os pais, os envolvidos naquela situação, precisavam, por algum motivo que muitas vezes desconhecemos, passar por aquela situação, passar por aquele sofrimento como alguma ferramenta de aprendizado. E por isso que eu comecei esse estudo falando de que em algumas situações o que vai faltar realmente é a nossa parte. Se estudamos, estamos lendo e estamos entendendo, cabe agora a cada um que está passando por esse desafio procurar entender, procurar aquietar o coração. Porque a espiritualidade, com certeza, ela está ajudando, ela está amparando. Mas como eu já disse nos outros estudos, ela pode amparar, segurar a nossa mão, mas tirar a nossa dor não vai ser possível, porque essa dor é parte do aprendizado. Ela é necessária à nossa evolução. E o texto, ele começa falando disso, que quando dentro de uma família, ou até se temos um conhecido mesmo, porque isso também vale para pessoas que não são próximas e não são filhos, não são nossos filhos, mas a gente olha no noticiário e morre uma criança, né? Qual é o comentário que ouvimos? Deus não é justo. Onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? E o comentário que ouvimos muito também, tinha a vida toda pela frente. Não é isso que a gente ouve? Nossa, fulano estão fazendo tanta besteira com tantos anos aí, por que Deus não leva essa pessoa e foi levar fulano com uma vida toda pela frente, com tantos sonhos, né? É assim que a gente ouve o noticiário, é assim que a gente ouve também os comentários. Só que aí eu falo de novo para vocês, vamos colocar o óculos da realidade espiritual. A nossa visão é de que aquele ser, aquele espírito realmente tinha a vida toda pela frente. Mas se estamos falando que existe uma vida passada, uma existência passada e uma existência futura,
De que vida pela frente será que estamos falando? Conta-se uma história nos centros, né, nos estudos espíritas, sobre uma mãe que teria o seu filho na cadeira de rodas, ou seja, dependente dessa mãe, e ela, como mãe, ela queria o melhor para aquele filho. E aí, no determinado momento, ela fez uma prece, fazia muitas preces, já não foi no determinado momento, ela vivia em prece para que Deus pudesse atender ali as suas vontades de fazer com que o seu filho voltasse a caminhar, que o seu filho tivesse uma vida normal como as outras pessoas e pudesse ele alcançar os seus objetivos. Pois bem, o pedido dela foi atendido, ele foi fazendo fisioterapia, as coisas foram acontecendo e ele voltou a andar. Só que no que ele voltou a andar, ele procurou caminhos ilícitos, se envolveu com a criminalidade, assaltou carros e acabou numa prisão. Então conta-se que em 2, 3 anos, essa mãe que antes cuidava do filho na cadeira de rodas, ela agora estava ali visitando o filho na prisão. E aí você pode me falar assim, tá, mas de repente essa mãe preferia o filho na prisão do que numa cadeira de rodas, porque agora na prisão ele vai cumprir a pena e vai sair, vai se reabilitar, então para uma mãe ela tem a esperança. Só que aí, pessoal, o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, não é que eu esteja menosprezando ou desmerecendo o sentimento dessa mãe, seja lá o que ela pense, o que ela sinta. A gente está falando de uma coisa maior, lembra? De subir lá no alto da montanha? Se esse filho estava numa cadeira de rodas, muito provavelmente foi a forma que a espiritualidade arranjou de conter ele ali. Fazer ele ficar dependente de outra pessoa seria uma forma de impedir que ele prejudicasse a sua evolução, como aconteceu quando ele saiu da cadeira de rodas. Se ele continuasse preso, né, naquela cadeira, ele não teria como fazer muitas coisas. Ele não teria, porque a cadeira limita, né? A falta do movimento das pernas limitaria muitas ações dele. Ele poderia ter pensamentos ruins, ele poderia xingar essa mãe, ele poderia atirar coisas na mãe, poderia agredir alguém, mas ele não poderia ter ido assaltar um carro e muito provavelmente não teria parado numa prisão e não teria cometido esses crimes que, independente dos crimes aqui do mundo da Terra, né, do Código Penal, da lei humana, da lei civil, ele prejudicou, ele contraiu débitos na evolução espiritual, fazendo com que agora, ao desencarnar, ele tenha que agora incluir isso na programação espiritual dele para resgatar mais essas coisas, mais esses bens que ele aí tirou de outras pessoas, esse prejuízo que ele causou à vida de outras pessoas e até essa própria mãe pelo sofrimento que ele está causando a ela. Então você está me dizendo que todo mundo que morre antes é porque foi tirado antes daqui para não fazer besteira lá na frente? Não sabemos, pessoal. Uma coisa que eu chamo muita atenção aqui nos nossos estudos é para que a gente evite certos pragmatismos, no sentido de, se fulano morreu baleado é porque ele baleou alguém. Se fulano hoje em dia tem um problema no trabalho é porque ele foi um chefe muito ruim. Nós usamos esses exemplos para ficar fácil o entendimento da relação de causa e efeito, ação e reação. Mas não sabemos. O que sabemos é da nossa existência atual e o que podemos melhorar. Mas o outro e o que está relacionado, qual é a nossa dinâmica com o outro, por que umas pessoas morrem mais cedo, outras morrem mais tarde, outras ficam ricas, outras ficam pobres, o motivo exato não sabemos, pelo simples fato, pelo simples motivo de que não nos é necessária essa revelação. Então o texto ele vai se desenvolver mostrando tudo isso que eu estou falando, que apesar do nosso primeiro movimento ser de falar Deus não é justo, se matou aquela criança, se matou aquele jovem que tinha a vida toda pela frente. Não sabemos. E isso vai ser trazido no texto falando da justiça divina e falando inclusive aqui no segundo parágrafo, essa necessidade de elevar-nos acima da terra. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. É o exemplo que eu dei da pessoa na cadeira de rodas. Aquela cadeira de rodas que parece o maior mal para aquele filho, principalmente aos olhos da mãe,
Na verdade, foi o bem que foi feito para aquele espírito, para que ele não pudesse prejudicar a sua existência toda, né, incluindo vidas passadas e vidas futuras. Existe nos textos, né, temos oportunidade de ler muitos sentidos que são tirados daquele espírito naquela existência para justamente ele evoluir uma outra área ou não prejudicar alguém. Temos um embotamento, como é falado, de certas qualidades. Uma pessoa que sempre foi muito intelectual, que sempre soube muito, foi muito estudioso, teve muita facilidade com isso, mas usou para o mal. Já nessa existência, a pessoa já não vem com essa facilidade para ou não fazer o mal mais uma vez, ou para poder adquirir outras qualidades. E também o entendimento, né, que por causa dessa nossa visão restrita, o que é o bem? Uma pessoa ser rica, uma pessoa ter uma saúde perfeita, uma pessoa ser super inteligente, ela ter o combo dessas coisas maravilhosas. Mas o que será que ela vai fazer com esse combo de coisas maravilhosas? E aí eu volto naquele exemplo que eu gosto sempre de dar, ganhar na Mega Sena, que é o sonho de todo mundo. Será que ganhar na Mega Sena hoje para você é a melhor coisa que pode acontecer? E aí você sem pensar vai falar, claro que é. Eu ia ficar rico, ia ajudar muita gente, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia parar de trabalhar. Será que parar de trabalhar é a melhor coisa para você nesse momento? Será que não é o seu trabalho que está te ajudando a evoluir, por pior que ele seja? Por mais desafios e mais angústias que você tenha que passar ali naquele trabalho? É isso que a gente tem que pensar. É isso que temos que pensar, que às vezes aquilo que parece bom, uma vida cheia de dinheiro, uma vida cheia de facilidades, pode muitas vezes trazer o tédio, a depressão. E aí, pessoal, não precisa ir muito longe, basta a gente olhar a vida de algumas pessoas, alguns até que são famosos aí, que temos acesso a essa vida pública justamente por eles serem famosos, e vamos observar que o dinheiro, que as facilidades, que o luxo, o glamour, muitas vezes não vão trazer essa felicidade. E também o oposto, onde vamos ver o mal, a coisa ruim, como o exemplo da cadeira de rodas, é onde pode estar o bem para aquela pessoa. Mas aí o que precisamos colocar aquele óculos que eu falei, o óculos da realidade espiritual. Não é com essa visão daqui, não é com essa visão do Instagram, das redes sociais e do que a gente vê ali na esquina que vamos ter esse entendimento. E aí até o que ele fala depois, ó. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda, como a gente citou aqui no exemplo do menino da cadeira de rodas. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra, dentro desse entendimento maior do entendimento de justiça divina. E aí no finalzinho vem a parte que eu considero a mais difícil de todas, que é o que a gente tem falado muito nessa parte do Bem-aventurados os aflitos, que é de conseguirmos ficar regozijados com a dificuldade, com o sofrimento. Isso aí, pessoal, talvez nós que estejamos aqui na Terra, a gente não consiga ainda, seja muito difícil, mas isso aqui é a instrução da espiritualidade, como eu falo. São espíritos que muitas vezes já passaram por essa situação, já passaram por aqui, por onde nós estivemos várias vezes, e agora estão nesse lugar, reconhecendo essa importância. Então vem esse apelo, vem essa educação para que nós possamos aproveitar essas vicissitudes da melhor forma. Então ele fala, em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. E aí eu sei que você que está me ouvindo, se você estiver ouvindo isso, você vai falar assim, nossa, não consigo, tá maluca, não dá para fazer isso. E como é que um filho é tirado de mim e eu ainda tenho que me regozijar por isso? E aí é esse entendimento, é só esse entendimento que vai ser capaz de fazer com que isso possa começar a se tornar possível. Esse filho é um espírito que estava aqui na Terra, cumprindo
essa parte que tinha que cumprir, seja por ele, seja pelos pais, seja por maridos, esposas que estavam envolvidos, mas essa confiança, essa fé de que algo maior foi responsável por isso, ela tem que existir. Sem esse entendimento, vamos cair no Deus é injusto e porque ele tinha a vida toda pela frente, e não vai ser possível esse entendimento, quanto mais essa parte de regozijai-vos, né? Aí é mais difícil ainda. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? E aí vem a parte do egoísmo, porque no fundo nós ainda somos muito egoístas. E se ficamos tristes porque algo que nós gostamos, alguém que nós gostamos é tirado de nós, é porque aí vem o nosso sofrimento. Eu é que não quero sofrer porque eu não tenho mais a pessoa. E a gente não fala nem de morte, mas de uma separação. Quantas vezes temos um relacionamento e não ficou legal para outra pessoa, e a outra pessoa quer sair e a gente fica como? Chateado, não gosta, às vezes ainda faz alguma coisa para impedir a felicidade do outro, porque nós estamos sofrendo. Somos egoístas e diante do nosso sofrimento não queremos que o outro seja feliz. E aqui é parecido, porque essa felicidade, a gente falou disso no vídeo passado, a felicidade não é deste mundo. Para essa felicidade acontecer, é preciso que às vezes aconteçam essas mortes prematuras. Essa felicidade desse espírito que morreu depende disso. E muitas vezes, se a gente não entende e fica sofrendo aqui, não estamos desejando a felicidade desse espírito que desencarnou. Então é por isso que ele fala que, na verdade, estamos sendo egoístas. Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraça do seu invólucro corpóreo. Mães, agora vem uma parte direcionada aqui para as mães, né? Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então aqui a gente entende que ele vem explicando, vem usando às vezes um tom um pouco mais enfático para alertar que quando essa mãe, quando esse pai, essa pessoa que fica aqui chorando e sofrendo, está de certa forma prejudicando esse espírito que desencarnou, porque está criando um pouco esse vínculo de sofrimento. A gente sabe que nos conectamos pelo pensamento, né, encarnados e desencarnados, então estamos de certa forma mantendo uma baixa vibração em relação a esse espírito que já cumpriu o papel dele aqui. Mas então eu não posso sofrer, eu não posso sentir saudade? E aí vem aquelas nuances, né, que a gente comenta aqui. Faz parte do nosso aprendizado lidar com isso. Como é que vamos fazer no nosso dia a dia? A saudade, se a gente gosta de uma pessoa, a saudade ela vai existir. O sofrimento, aquela vontade de ter a pessoa ainda pelo nosso egoísmo também e pelo nosso amor, né, aquilo que a gente construiu com a pessoa, ela vai existir. Mas vamos ter cuidado de como vamos lidar com isso. Se vamos ficar sofrendo excessivamente, porque do outro lado, esse espírito, esse filho, essa pessoa que se foi, está conectado, está vendo o nosso sofrimento. E da mesma forma que a gente sofre aqui, ele sofre lá, vendo o nosso sofrimento aqui. Então, é aí que a gente entende essa dinâmica do egoísmo, essa dinâmica de que a vida continua e uma coisa vai se conectando à outra. Não é simplesmente assim, desencarnou, não vou sofrer. Não, é com um entendimento aqui, o outro acolá. São pecinhas de um quebra-cabeça que vão se juntando e vai nos dando força. E para finalizar, ele fala: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então, pessoal, esse estudo eu espero que ele possa ter te levado
algum conforto, que você, se não passou ou não passa por uma situação dessa, que possa também levar esse conforto para alguém em algum momento, com muito cuidado, com muita delicadeza, né? A gente tem que ter essa... É difícil essa sensibilidade de falar com alguém que tá ali passando por um luto, porque não dá pra gente chegar e falar, seu filho não morreu, na verdade ele continua, a vida continua, né? A gente tem que ter muita sensibilidade na hora de falar isso com a pessoa. Às vezes o melhor é só ficar ali do lado, só ouvindo. Mas se a gente perceber que a pessoa está sendo receptiva ou que a nossa fala possa ajudar de alguma forma, que a gente possa levar esse entendimento. E se tiver muito difícil, que a gente fique em prece, porque a espiritualidade sempre sabe o que fazer, ela sempre vai saber a melhor forma de ajudar aquela pessoa ali que está passando por essa dor, sabendo que sim, é uma dor imensa, talvez uma das maiores dores que a gente possa enfrentar aqui nessa existência, mas tentando levar um pouco de alívio, levar um pouco de conforto a esses espíritos que estão passando aí por esse desafio da encarnação. Então eu fico aqui desejando muitas vibrações de luz e paz, que esse nosso estudo de hoje possa alcançar especialmente o coração, o espírito desses que estão passando por uma situação parecida, que possam ter os seus corações acalentados e sejam amparados pela espiritualidade amiga, tá bom? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!